Você já parou para analisar o verdadeiro motivo pelo qual seu patrimônio oscila violentamente a cada nova manchete sobre o Ibovespa e o dólar? Não estamos falando de especulação barata ou de dicas milagrosas da internet, mas sim dos fundamentos macroeconômicos que ditam o fluxo do dinheiro global. Quando o mercado financeiro abre, uma engrenagem complexa começa a girar e conectando as decisões de juros em Washington com o preço das ações na Faria Lima. Compreender essa dinâmica não é um luxo, é uma questão de sobrevivência financeira absoluta para quem deseja proteger o próprio capital. Hoje faremos uma dissecação profunda e profissional sobre o cenário atual do mercado financeiro, focando na eterna correlação entre o principal índice da nossa bolsa e a moeda americana. Prepare-se para elevar o nível de entendimento econômico e abandonar de vez o amadorismo nos investimentos. O Ibovespa, termômetro da economia brasileira, não se move por acaso. Ele é um reflexo direto das expectativas do lucro das maiores empresas do país, descontadas por uma taxa de risco. E qual é o principal proponente desse risco? A taxa básica de juros, a nossa Selic. Além da Selic, temos a percepção de estabilidade fiscal do governo quando o Banco Central sinaliza que a inflação está fora de controle e que os juros precisarão permanecer altos por mais tempo. O custo do capital das empresas dispara vertiginosamente, alterando todo o planejamento corporativo. Com juros nas alturas, projetos de expansão são engavetados, o endividamento corporativo encarece de forma agressiva e as margens de lucro são espremidas até o limite. O resultado imediato desse cenário é a fuga desenfreada de capital de renda variável para outras classes de ativos. Esse capital migra buscando a segurança, a previsibilidade da renda fixa. O investidor institucional que movimenta bilhões prefere garantir um retorno alto e de livre risco, emprestando dinheiro para o governo que possa apostar na incerteza dos lucros corporativos em um ambiente de retração econômica. Por outro lado, temos o dólar, porto seguro global. A cotação do dólar frente ao real não é apenas um número no painel da casa de câmbio, é uma medida exata de confiança internacional da nossa economia. Ele reflete o apetite ao risco do investidor estrangeiro. Quando os Estados Unidos, através do Federal Reserve, decidem manter e elevar suas taxas de juros, os títulos do Tesouro americano tornam-se irresistivelmente atraentes. Afinal, estamos falando dos ativos considerados os mais seguros do mundo, emitidos pela maior potência militar e econômica do planeta. Nesse cenário, o capital estrangeiro que busca rentabilidade aliada à segurança máxima abandona impiedosamente mercados emergentes como o Brasil. Bilhões de dólares fluem de volta para a economia americana em questão de dias, secando a liquidez das nossas bolsas e pressionando o nosso câmbio. Esse movimento de saída maciça de dólares do país reduz drasticamente a oferta de moeda americana por aqui, pela lei básica de oferta e demanda. Com menos dólares circulando no mercado interno, a cotação é pressionada para cima, desvalorizando o nosso real. Mas a equação econômica não termina aí. O Brasil, uma verdadeira potência global na exportação de commodities, minério de ferro, soja, petróleo, proteínas animais, são os pilares inabaláveis da nossa balança comercial e ditam grande parte do fluxo de capital que entra no país. Quando a economia chinesa, nossa maior e mais voraz parceira comercial, acelera o seu crescimento, a demanda por matérias-primas aumenta exponencialmente. Isso eleva de forma agressiva os preços no mercado internacional, gerando um choque positivo de riqueza para as empresas exportadoras brasileiras. Como essas commodities são cotadas em dólares, uma alta nos preços significa uma verdadeira enxurrada de dólares entrando na economia brasileira. Esse fluxo de entrada maciço tem o poder de valorizar o real e derrubar a cotação da moeda americana internamente. Essa queda do dólar cria um alívio inflacionário interno extremamente bem-vindo, já que produtos importados, tecnologia e insumos agrícolas ficam mais baratos. Isso significa, teoricamente, daria espaço para o Banco Central reduzir a taxa Selic, o que impulsionaria o Bovespa para cima. No entanto, a dependência excessiva de commodities é uma faca de dois gumes perigosa para o Bovespa. Empresas gigantescas como Vale, Petrobras possuem um peso desproporcional na composição do índice. O destino da nossa bolsa muitas vezes está atrelado ao rumor do mercado asiático.
Se o preço do minério de ferro despenca devido a uma crise no setor imobiliário chinês, o Ibovespa é arrastado violentamente para baixo. Isso ocorre independentemente do desempenho brilhante de que empresas do setor varejista ou de que tecnologia possa estar apresentando no mercado interno brasileiro. Essa concentração exige do investidor sério uma análise meticulosa e fria. Não basta olhar para o índice Ibovespa como um todo, é preciso destrinchar os setores e compreender profundamente como cada um reage aos choques externos e políticas econômicas internas. E por falar em choques internos, não podemos jamais ignorar o elefante na sala. O risco fiscal brasileiro, a responsabilidade com o dinheiro público é o alicerce fundamental da confiança dos investidores institucionais. Sem a âncora fiscal, qualquer projeção econômica desmorona rapidamente. Quando o governo apresenta déficits sucessivos, sinalizando de forma irresponsável que gastará muito mais do que arrecada, o mercado acende um sinal de alerta vermelho. A matemática é implacável, não existe almoço grátis na economia e a conta desse descontrole sempre chega. Para financiar esse rombo trilionário, o Tesouro Nacional precisa emitir cada vez mais dívida. Se a percepção de risco de calote ou de inflação descontrolada aumenta, os investidores exigem um prêmio de risco muito maior, ou seja, juros mais altos para comprar esses títulos públicos. Essa dinâmica perversa cria um ciclo vicioso, letal. Juros mais altos aumentam drasticamente o custo do serviço da dívida pública, piorando ainda mais o quadro fiscal do país e afugentando o capital produtivo que poderia gerar empregos e crescimento econômico real. Nesse cenário de extrema incerteza fiscal, o dólar atua como um verdadeiro termômetro do medo. Investidores locais e estrangeiros buscam proteção imediata na moeda forte, antecipando uma possível desvalorização aguda do real causada pela inflação que invariavelmente segue a irresponsabilidade fiscal crônica. É por isso que em dias de anúncios políticos controversos ou de aprovação de pautas bomba no Congresso, vemos o dólar disparar e o Ibovespa derreter simultaneamente. Essa correlação negativa entre a bolsa e o dólar é um padrão histórico na defesa no Brasil. Diante de tanta volatilidade e a complexidade macroeconômica, qual deve ser a postura do investidor que busca a construção sólida de patrimônio a longo prazo? A resposta profissional reside em duas palavras inegociáveis: diversificação estrutural e foco absoluto nos fundamentos das empresas. Tentar acertar o momento exato de comprar na baixa extrema e vender na alta histórica, o famoso market time, é um jogo de perdedores, especialmente o mercado tão reativo e emocional quanto o brasileiro. Essa prática destrói fortunas diariamente. O foco do investidor sério deve estar na aquisição de ativos de altíssima qualidade, estando falando de empresas com balanços sólidos, vantagens competitivas claras, geração de caixa consistente, baixo endividamento e uma governança corporativa transparente alinhada com o acionista minoritário. Essas empresas de excelência têm resiliência comprovada para atravessar crises severas e possuem uma capacidade crucial de repassar a inflação para os seus preços. Elas não apenas sobrevivem ao caos, mas muitas vezes ganham participação de mercado quando os concorrentes mais fracos quebram. Além disso, a internacionalização do portfólio deixou de ser uma opção de luxo e tornou-se uma obrigação fiduciária para quem gere o próprio patrimônio com seriedade. Estar com 100% exposto ao risco Brasil é uma aposta desnecessária e estatisticamente perigosa. Ao alocar uma parcela significativa dos seus investimentos exterior, você não apenas acessa os maiores mercados e as empresas mais inovadoras do mundo, mas também protege o seu poder de compra contra a desvalorização crônica e histórica da nossa moeda local. O dólar na carteira funciona como hedge perfeito, um seguro patrimonial que tende a se valorizar exatamente nos momentos de pânico em que seus ativos no Brasil estão sofrendo as maiores quedas. É a verdadeira blindagem contra a instabilidade política. Outro lado do ponto absolutamente crucial na estratégia de investimentos é o papel da renda fixa. É um país com um histórico implacável de juros reais elevadíssimos. Ignorar a renda fixa é um erro crasso que você pode custar anos de rentabilidade do seu portfólio.
Títulos atrelados à inflação, como Tesouro IPCA+, oferece uma proteção vital contra a corrosão do poder de compra, garantindo um ganho real acima da inflação. Em momentos de estresse agudo no mercado, a curva de juros abre prêmios absurdamente altos. O investidor preparado com caixa disponível pode travar rentabilidade na renda fixa, que dificilmente seriam alcançados com o mesmo nível de segurança na bolsa de valores. A renda fixa, portanto, não é apenas o local de espera, mas uma classe de ativo extremamente estratégica. A análise do cenário atual exige frieza de um cirurgião. As manchetes sensacionalistas da mídia tentarão induzir ao pânico imediato, à euforia irracional. O verdadeiro investidor, no entanto, opera exclusivamente com base em dados, probabilidades matemáticas e uma visão de longo prazo. Observamos atentamente os relatórios da inflação, as atas do Copom e as sinalizações do Banco Central americano. Entendemos que a volatilidade é apenas o pedágio que se paga pela liquidez e pelo imenso potencial que o retorno que a renda variável oferece ao longo das décadas. Quedas acentuadas no Ibovespa, quando são não justificadas por uma deterioração estrutural dos fundamentos das empresas, devem ser vistas como não motivos para desespero, mas nas janelas de oportunidade raras para adquirir excelentes fatias de negócios a preços irracionalmente descontados pelo pânico geral. A disciplina comportamental é sem dúvida o maior fator mais subestimado dos investimentos. A biologia humana não foi programada para lidar com a volatilidade do mercado financeiro. Sentimos a dor da perda financeira de forma muito mais intensa e paralisante do que a alegria do ganho. Por isso, uma política de investimentos estritamente escrita definir previamente os percentuais de alocação para cada classe de ativos e realizar rebalanceamentos periódicos são mecanismos essenciais para retirar a emoção destrutiva do processo decisório. A regra salva o investidor de si mesmo. Quando o mercado despenca, o rebalanceamento matemático o forçará a comprar ações na baixa. Quando o mercado dispara e fica eufórico, ele o forçará a realizar os lucros, comprar ativos de proteção que ficaram para trás, e é um sistema à prova de pânico. A economia global é implacavelmente cíclica. Vivemos períodos de expansão agressiva, invariavelmente seguidos por contratações dolorosas. O Ibovespa e o dólar continuarão a sua dança volátil, influenciados por guerras, pandemias, eleições polarizadas e inovações tecnológicas disruptivas. Isso é um fato consumado. O que não pode mudar um milímetro sequer é a robustez da sua estratégia. Uma carteira bem estruturada, diversificada geograficamente e alocada em diferentes classes de ativos é como um navio quebra-gelo projetado especificamente para enfrentar os piores tempestades do oceano financeiro. Ele pode balançar violentamente, as ondas gigantes podem assustar os passageiros menos experientes, mas a estrutura central permanece intacta, navegando firmemente em direção ao seu destino final absoluto, a independência financeira e a preservação do seu poder de compra ao longo das décadas. Para construir nossa análise de hoje, o imperativo é reforçar a educação financeira contínua, a mais impenetrável escudo contra a incerteza do mercado, compreender a macroeconomia, analisar balanços e dominar a gestão de risco, não habilidades que enriquecem. O mercado financeiro recompensa a paciência e pune severamente a pressa e a ignorância. Se você busca análises profundas e sérias totalmente desprovidas de ilusões sobre o mundo de investimentos, inscreva-se no canal e deixe o like para fortalecer nosso trabalho e ative as notificações. Lembre-se, o mercado não perdoa os desatentos e transfere o dinheiro dos impacientes para os pacientes. Continue estudando os fundamentos e mantenha a disciplina inabalável na sua estratégia até que a nossa próxima análise profunda. Um grande abraço e invista com inteligência.